O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Interessante esta frase da primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9. Versículo 10. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. As pessoas, não muito raro a gente vê mesmo pessoas de uma piedade, de uma devoção e de um comprometimento até significativo. Mas já escutei, né, algumas pessoas dizerem que não precisam se confessar. Não vê necessidade de se confessar. O próprio texto da Sagrada Escritura está aqui dito na primeira carta de João. Então, como eu disse na noite de Natal, espero que todos nós aqui nessa igreja tenhamos feito para este Natal uma boa confissão. Porque se nós não reconhecemos o sacramento da reconciliação como sendo necessidade, como sendo necessário para nós cristãos católicos, nós estamos com um sério problema. Porque nós já estamos deixando de ser católicos. Sim, estamos deixando de ser católicos. Então, é um sacramento que nós devemos buscar com frequência. Não só por devoção, mas pela nossa salvação. Pela nossa salvação. É este o sinal que o próprio João nos dá dentro do mistério do Natal, a luz, Jesus, que veio neste mundo, iluminou todas as trevas, toda a treva do erro, do pecado, toda a escuridão de morte que existe dentro de nós. Foi iluminada pela presença de Jesus, Deus eterno, feito carne, Filho do eterno Deus, que veio morar no meio de nós, para nos arrancar da escuridão do pecado, como também para manifestar a graça de Deus em nós. Então, seguindo aí
a inspiração e a espiritualidade do Natal, busquemos que esta luz nos ilumine cada vez mais, para que a gente possa também iluminar o mundo com a luz de Jesus. Um segundo momento, nós nos deparamos com a crueldade de Herodes. Herodes se sente ameaçado pelo menino que acabou de nascer, porque o menino foi anunciado para ele como um rei, e ele ficou com ciúmes de um rei que nasceu, ficou com inveja do rei que nasceu, e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para que matassem também o menino Deus. Porque o menino Deus, de algum modo, oferecia perigo para Herodes, porque ele era chamado de rei. E só Herodes podia ser considerado rei. Não existia outro na cabeça de Herodes. E é por isso que ele fica desconcertado. E aí, num segundo momento, a gente fica pensando. Hoje em dia, existem muitas tentativas no nosso Brasil de tornar a lei do aborto permitido, o aborto permitido, de modo que não seja mais crime abortar uma criança. Existem e vem uma discussão já de muito tempo, e querem porque querem, de tudo quanto é custo, aprovarem. Mas tem um outro lado dessa história que eu acho que é tão perigoso quanto. Às vezes por falta de instrução, por falta de catecismo, por falta de catequese, por falta de estudar um pouquinho mais, a gente se depara também com uma outra realidade. Se a gente perguntar abertamente para as pessoas evidentemente vão dizer que são contra o aborto. Dificilmente alguém vai dizer que é a favor do aborto. Mas, por outro lado, existe um monte de pessoas que impedem, não fazem o aborto, mas impedem que as crianças nasçam. Haja vista, por exemplo, hoje em dia, as pessoas têm quantos filhos? 1, 2, 3. Muitos, quando querem, assim, um pouco mais ousados, até 3. Depois de 3, pronto. O que faz depois que não quer mais ter filho? Se recorre a métodos para evitar. Cirurgias, isso, daquilo, etc. E se evita filho. Pronto. Então, será que este evitar filho com métodos variados que existem, será que também nós, de repente, não estamos vivendo numa incoerência cristã? Então, é preciso a gente pensar sobre isso. Porque numa entrevista de noivos que a gente faz, para o casalzinho que está se preparando para receber o sacramento do matrimônio, o padre diz para eles se eles pretendem ter muitos filhos. Quando a pergunta é no plural, eles fazem uma cara de espanto, que dá até medo da gente. Que alguns dizem que quer ter um filho, no máximo, porque diz que filho dá muito trabalho. Então, vou ter um e depois fecha a fábrica e pronto, está resolvido todos os problemas. Então, é preciso, se a gente acha cruel, e de fato temos que achar cruel o que Herodes fez com as crianças, porque é de fato um absurdo. Mas um impedimento que fazemos das crianças nascerem, será que pode ser considerado como virtude? Segundo o que ensina a Igreja Católica, não. Talvez
né, algumas pessoas tenham feito isso sem saber, sem consciência, sem catequese, sem instrução, sem saber o que pensa a Igreja Católica. Né? Tudo bem. Né? Mas é preciso que a gente possa, né, pensar nisso. É preciso que a gente possa ir saber qual é, de fato, a orientação da Igreja nesse sentido. Porque se a gente pensa na possibilidade de tornar, né, o aborto algo legal, né, no Brasil, né, que nos assusta, que nos faz, né, arrepiar os cabelos, só de pensar nessa possibilidade. Mas como é que nós acolhemos o dom da vida que nos é manifestado? Como é que nós acolhemos? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, peçamos a Deus a graça de compreender essa história, de compreender essa situação e de nos abrir, né? De nos abrir e ajudar as pessoas que por algum motivo passam por essa dificuldade. É muito forte esse texto que o Evangelho nos cita do profeta Jeremias, lá no capítulo 35, versículo 5. Escuta-se um grito em Ramá. É Raquel que chora a morte dos seus filhos. E chora e não quer ser consolada, porque os seus filhos já não existem mais. Citado no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Houve-se um grito em Ramá, um grito de desespero. O texto diz, é Raquel que chora a morte dos seus filhos, e ela não quer ser consolada, porque os filhos já não existem mais. Padre Zezinho, como sempre, né, tem sempre uma música para todas as ocasiões. Vida Ameaçada, uma música dele, né, uma música dele que ele lançou essa música em 2005. Vou ler o texto da música. E ele faz a gente pensar sobre isso. A vida foi condenada. Nas barras de um tribunal, ela foi. E depois de ser condenada, deixaram a vida ser manipulada. Mudaram o nome da vida. Disseram que humana ela não era, não. Não era sequer um projeto. Apenas um mero embrião. As leis foram contornadas nas barras de um tribunal. Foi assim. De uma vida, se uma vida for começada, mas não desejada, que ela seja eliminada. Mudaram o nome da vida. Disseram que humana ela não era, não. Um feto é apenas um feto. Não houve defesa ou perdão. O dono e senhor da vida viu tudo o que aconteceu. Ele viu. Mas quem fez não acreditava que o dono da vida para isso ligava. Disseram que Deus não nos vence, que aqui nesta terra Ele não vai mandar, que a vida é aos pais que pertence, por isso a deixaram matar. Disseram que Deus não nos vence, que aqui nesta terra Ele não vai mandar, que a vida é aos pais que pertence, por isso a deixaram matar. Olhando para os mártires, essas crianças inocentes que foram cruelmente assassinadas, lembremos de rezar por tantas que não puderam nascer. Não foram assassinadas por Herodes, mas que por ignorância e falta de compreensão, talvez, não puderam vir a este mundo. Rezemos por tantas mães ou por tantas mulheres que desejam ser mães e não o são,
porque Deus ainda não decidiu que isso era para elas. Rezemos para tantas que gostariam de ter os seus filhos junto contigo, mas por algum motivo não as têm. Uma das experiências mais doloridas da minha vida de padre foi quando eu tive que fazer exéquia de uma criança recém-nascida. Um casal de jovens. Fazia poucos meses que eles haviam casado. 8, 9 meses, coisa assim. E o processo de parto foi doloroso no hospital. E a criança nasceu e não teve, viveu 2 minutos e morreu. E o padre com quem eu trabalhava acompanhou a família e disse para mim se eu podia ir rezar as exéquias da criança lá no velório. Eu falei, posso. Padre novo, tinha acabado de ser ordenado, tinha 5 meses de padre. Eu fui para o velório rezar o velório daquela criança, fazer as exéquias. E me chocou muito a oração, que não só a oração, mas a reação da mãe. Quando eu cheguei no espaço onde seria o velório, o corpo da criança não tinha chegado ainda. Logo depois chegou, uns 10 minutos depois chegou, colocaram lá numa mesa, um caixãozinho desse tamanho. A mãe abraçou a criança, abraçou o caixão da criança e, desesperada, ela gritava pelo seu filho de volta. Ela queria, porque queria o seu filho de volta. E naquela hora, eu rezei a Jesus. Eu fiz um pedido a Jesus que me desse, naquele momento, a graça de ressuscitar aquela criança, para tirar o sofrimento daquela mãe. Mas Jesus, naquele dia, não me escutou. Eu rezei, mas a criança não ressuscitou. E a partir daquele dia, eu tenho pensado e refletido muito sobre as diversas situações em que a gente enfrenta como sacerdote, às vezes em velório de criança como essa, que a gente fica sem palavras, sem saber o que dizer. Que nada que a gente diga para uma mãe nesse estado vai ajudar muita coisa. A gente está ali, a gente oferece a presença, a gente reza, a gente confia em Deus, a gente acredita em Deus. Mas nenhuma palavra nossa é capaz de mudar aquela situação que uma mãe nesse estado está vivendo. Por isso eu repito que a gente reze pelas mães que gostariam de ter o seu filho no braço. E por motivos desconhecidos a nós, Deus não quis que ela tivesse com o seu filho no braço. Motivos que estão no coração de Deus, que não nos cabe julgar, nem dizer que está certo, nem dizer que está errado, porque é Deus que sabe. Mas que a gente não tem como fazer, e o que fazer a gente não tem. E também peço, vocês que rezem pelas mães que cruelmente foram cruel o suficiente a ponto de praticarem o aborto do seu filho. Ou que, por motivos desconhecidos, sofreram abortos espontâneos, sem serem provocados. A dor é terrível também. É terrível também. Então rezemos, pedindo a Deus a sua misericórdia, pedindo a Deus a sua ternura para essas pessoas e que estas crianças, que foram cruelmente assassinadas, abortadas, sejam grandes intercessores de suas mães e de suas famílias, para que
cheguem à conversão e possam, né, contemplar verdadeiramente a misericórdia de Deus. Que assim seja. Amém. Como temos feito todas as noites, alguns instantes de silêncio, medita, reza um pouquinho, coloca-se diante de Deus, faz a sua oração.